E o Corinthians resolveu sonhar grande quando o assunto é reforço para a zaga em 2025. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz nomes debatidos dentro do timão. Bora te atualizar também sobre Christian e Cruzeiro, que ele vai ser reforço da Raposa, isso não tem novidade. A questão é sobre valores e é uma guerra de narrativas importante. Preciso falar também sobre a entrevista de Pedrinho, presidente do Vasco, admitindo conversas para a venda da SAF do clube. E o Marinax, será que vai fechar? Bora falar ainda sobre Pedro Caixinha em negociações com o Santos. Para completar, De La Cruz afirmando ou descartando uma informação que foi divulgada de que ele pretendia voltar para a Argentina. Falo sobre o Palmeiras e um projeto ousado para o próximo ano. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Para quem não me conhece, jornalista esportivo com passagens por ESPN, Diário de São Paulo, Rádio Bandeirantes, entre outras, e a missão por aqui é te deixar por dentro de tudo que tá rolando com o seu clube do coração. Hoje, depois da partida do Brasil, estaremos ao vivo para trazer as últimas de mercado no programa do Nicola, tá bom? Bora começar contando que todo esse conteúdo é um oferecimento de Aposta Ganha, site de apostas esportivas, presente por aqui há bastante tempo. Queria mostrar a aposta dupla que eu estou fazendo para a noite dessa quinta-feira. Estou indo de ambas as equipes não marcam para Paraguai e Argentina e ambas as equipes não marcam para Equador e Bolívia. Se essa dupla vingar, os meus R$100 se transformam em R$211. Já na quinta-feira tem Série B do Campeonato Brasileiro e jogos no futebol internacional como Portugal e Polônia, vou de vitória de Portugal, Escócia e Croácia, vou de empate, Dinamarca e Espanha, vou de vitória dos espanhóis, Romênia e Kosovo, vou de vitória da Romênia. Para você fazer sua fezinha, na aposta ganha, super simples, link no comentário fixo. Clica, faz seu cadastro e vem se divertir com responsabilidade. Com a lembrança, apenas maiores de 18 anos podem apostar. Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias. A primeira informação é sobre João Pedro, centroavante de 31 anos de idade do Altaon. Falei para vocês sobre ele na manhã dessa quinta-feira, contando que ele foi sugerido ao Palmeiras. O nome também foi levado a dirigentes do Botafogo e do Grêmio. No Botafogo há uma explicação, vale a lembrança de que o Igor Jesus está na mira do West Ham da Inglaterra e pode acabar sendo negociado no fim dessa temporada. João Pedro, centroavante de 31 anos de idade, com boa parte da sua carreira feita no Oriente Médio, por lá números bem interessantes, jogador que já foi alvo do Abel Ferreira em 2022. Bora falar que o Botafogo atrasou mais uma parcela do pagamento pela compra de Carlos Alberto ao América. O atacante que não conseguiu se destacar no Botafogo agora já tem duas parcelas da sua compra atrasadas. $70 mil de uma parcela da metade do ano e mais $200 mil da parcela de outubro, ainda mais uma parcela de $200 mil no mês de dezembro. Essa ainda não venceu. Só para completar o giro de notícias, queria falar sobre Sérgio Papelin, que foi gerente de futebol do Fortaleza, se mudou para o Remo e conquistou mais um acesso, o sexto acesso da sua carreira como dirigente, agora no Remo. Ele acaba de subir o time da Série C para a Série B. Antes havia conseguido 3 promoções com o Fortaleza, uma com o Luverdense e a outra com o Paysandu. Hora de te atualizar sobre o Palmeiras, que decidiu revolucionar e cogita usar um time B nas primeiras rodadas do Campeonato Paulista, mas há uma explicação. Verdão disputará o Super Mundial de Clubes na metade do ano que vem e, ao contrário de todos os outros paulistas, não terá um período de férias para os seus atletas na metade do ano. Enquanto o Super Mundial estiver sendo disputado, São Paulo, Corinthians e Santos vão poder dar férias a seus jogadores. Dessa maneira, esses clubes cogitam, inclusive, reduzir o período de férias agora no fim do ano, antecipando a volta dos jogadores. O Palmeiras vai precisar dar um mês de férias para os seus atletas agora em dezembro para voltar no mês de janeiro. Como o Paulistão começa em 15 de janeiro, o próprio vice-presidente alviverde, Paulo Boazzi, já admitiu essa possibilidade de, nas rodadas iniciais do Paulistão, usar um time reserva ou um time formado por atletas das categorias de base. Verdão, que é o grande manda-chuva do Campeonato Paulista nos últimos anos, desde que o Abel Ferreira foi contratado, ninguém consegue vencer mais do que o Palmeiras no Campeonato Estadual. São Paulo também deve usar em algumas rodadas um time reserva no Paulistão, isso porque fará parte da sua pré-temporada nos Estados Unidos. Bora mudar de assunto e falar sobre De La Cruz.
O meio atacante uruguaio que pertence ao Flamengo recentemente foi alvo de especulações na Argentina. Por lá afirmaram que ele estaria forçando a barra para deixar o Flamengo para voltar para o River Plate. Em entrevista à ESPN da Argentina, o De La Cruz disse o seguinte, abre aspas, acredito que isso foi algo da imprensa. Em nenhum momento passou pela minha cabeça voltar ao River Plate agora. Sou muito agradecido ao clube, mas estou muito bem no Flamengo e feliz vivendo uma nova etapa. Mas o De La Cruz completa. As pessoas próximas de mim sabem que esse não é o momento. Tenho uma grande relação com Marcelo Gallardo, falei muito com ele e com o presidente do River, mas eles sabem que agora não é o momento, fecha aspas. Destaque para todo momento do De La Cruz afirmando que agora não é o momento. Então ele não fecha as portas para um retorno para o River Plate, mas deixa claro que isso vai acontecer um pouco mais para frente. Jogador comprado por 18 milhões de dólares no início dessa temporada. Só para completar sobre o Flamengo, o Cuiabá decidiu cobrar caro de torcedores do Flamengo para o jogo que vai acontecer na Arena Pantanal, o jogo marcado para o dia 20 pelo Campeonato Brasileiro. Ingressos à venda para o setor do visitante vão custar entre 250 e 300 reais. Quero falar agora sobre o Santos e a busca por um técnico. Às vésperas da conquista da Série B, está muito claro que o Fábio Carille não fica e Pedro Caixinha é um novo alvo. Sem acerto com Cuca e Jorge Sampaoli, Marcelo Teixeira partiu para um plano C. Posso assegurar para vocês que a primeira proposta feita pelo Santos ao Pedro Caixinha foi recusada. Uma pessoa próxima ao Pedro Caixinha me contou que dois clubes grandes, o Santos e um outro, que não foi identificado, fizeram ofertas e o Caixinha disse não para ambos. Desconfio até que possa ser o Grêmio pensando em ter o Caixinha para o próximo ano. O mesmo vale para o Santos. O Peixe quer terminar a temporada com o Carille e contar com o Caixinha a partir do fim da Série B. Mas não descartemos que uma segunda rodada de negociações permita que o Caixinha se torne reforço do Santos. Há inclusive gente cravando esse acordo. O Loredo, que cobre o Red Bull Bragantino, afirma que um dos auxiliares do Caixinha já matriculou o seu filho em uma escola em Santos. Confesso que não entendi muito, a gente está no mês de novembro, fim do ano letivo, mas normal é que, ainda que feche com o Santos, o auxiliar do Caixinha deixe para matricular o seu filho numa escola em Santos a partir do ano que vem. De qualquer forma, existem tratativas, o Caixinha é um alvo do Santos e ele pretende continuar no Brasil, mesmo depois de ter sido demitido pelo Red Bull Bragantino. O Caixinha e todos os seus auxiliares seguem por aqui aguardando por propostas. Quero falar agora sobre o Vasco da Gama, que Evangelos Marinax tem a intenção de fechar a compra da SAF do Vasco. Isso não é novidade para ninguém. Mas, na tarde dessa quinta-feira, o Pedrinho, presidente do Vasco, foi perguntado sobre isso e muito mais numa entrevista coletiva que ele concedeu. Primeiro, o Pedrinho deixou bem claro o seguinte, abre aspas, enquanto eu for presidente do Vasco, a minha intenção vai ser vender a SAF do Vasco. Fecha aspas. Essa declaração se dá para acabar com qualquer boato de que o Pedrinho teria vetado ou rejeitado propostas para se perpetuar no poder. Sobre o Marinax, ele foi perguntado e respondeu da seguinte maneira. Existem alguns investidores, mas tenho que ter cuidado, porque as pessoas acham que são negociações avançadas perto de fechar. E tem também uma cláusula de confidencialidade nesse início de conversas. Por isso, não posso falar quem são os investidores. O que eu posso dizer é que já existe conversa há mais de um mês com alguns investidores no plural, fecha aspas. Só para completar, o Pedrinho também fez uma série de revelações, afirmou que existe uma investigação interna contra ex-presidentes e dirigentes do Vasco por conta de uma série de medidas, criticou de forma pesada a 777 e todo o rombo financeiro deixado pelo clube, afirmando, entre outras coisas, que se não fosse pela gestão dele, o Vasco já teria 4 meses de salários atrasados e possivelmente uma debandada de jogadores por falta de pagamento. Só para completar, Pedrinho afirmou credibilidade reconhecida, saúde financeira, planejamento esportivo com prazos de cumprimentos. Essas são 3 premissas que o Pedrinho vai exigir de interessados na compra do Cruz Maltino. Bora falar agora sobre o Corinthians. Quem será o zagueiro contratado pelo Timão para 2025? O Corinthians pretende dar uma bela reforçada no seu elenco e nomes pesados, como os de Roger Guedes, de um meio-campista midiático e de um zagueiro, devem ser contratados. Nesse momento, 4 alvos para o Corinthians na zaga.
Davi Luiz foi o primeiro a contar para vocês, atleta que pertence ao Flamengo, o vínculo se encerra em dezembro. Esse é um nome pedido pelo Fabinho Soldado, o diretor esportivo de futebol do Corinthians. O Fabinho trabalhou com o Davi Luiz e entende que o defensor do Flamengo seria um enorme acréscimo dentro e especialmente fora do campo. Lucas Veríssimo, atleta que já defendeu o Corinthians, acabou se mudando para o Alduail. Dos 4 alvos do Corinthians, aquele que tem um contrato mais longo e que tem o maior salário. Pablo Mari, jogador espanhol que passou no futebol brasileiro pelo Flamengo, tem vínculo com o Monza até junho, foi sugerido ao Corinthians, embora o Timão precisasse esperar até julho para poder contar com ele. O último, Sérgio Ramos, o espanhol da seleção do Real Madrid, nesse momento livre, ele não joga desde junho, quando seu contrato com o Sevilha não foi renovado. Corinthians e Sérgio Ramos tentaram um acordo alguns meses atrás, não houve acerto, mas o Timão ainda não desistiu de forma oficial. Só para completar o noticiário alvinegro, o Corinthians conseguiu o adiamento no STJD dos julgamentos de Yuri Alberto e Kaká. Dessa maneira, eles seguem provisoriamente em condição de jogar. Bora fechar o vídeo para falar sobre uma guerra de narrativas entre Atlético Paranaense e Cruzeiro pelo volante Christian, que o atleta não ficará no CAP, será reforço do Cruzeiro, isso eu já venho contando para vocês há bastante tempo. Mas o Atlético Paranaense deixou vazar, por meio da imprensa que o cobre, que a negociação do Christian com o Cruzeiro pode chegar até 8 milhões de euros. Fui confrontar esse número com o pessoal do Cruzeiro, até porque eu havia recebido a notícia de que o Cruzeiro estava pagando 3 milhões de dólares. Uma fonte importante do Cruzeiro assegura que o número é praticamente esse de 3 milhões de dólares. Ela me atualizou com 2 milhões e 700 mil euros, que equivalem hoje a 16 milhões e meio de reais. Importante contar que o pagamento vai ser feito ao longo de 3 anos. Mas, Nicola, por que o Atlético Paranaense venderia tão barato um volante de só 23 anos de idade com enorme capacidade como o Christian? A justificativa tem a ver com um contrato. O Christian tem vínculo com o Atlético somente até dezembro do ano que vem e já havia deixado claro para o Mário Celso Petralha que não o renovaria em hipótese alguma. Ou seja, se o Atlético não vendesse o jogador nessa janela de fim de ano, ia correr um enorme risco de ver o Christian assinar um pré-contrato com o Cruzeiro ou com qualquer outro time a partir de julho do ano que vem, deixando o Furacão sem render qualquer centavo. Melhor 16 milhões e meio de reais parcelados do que nenhum centavo. Importante contar também que desde que se acertou com o Cruzeiro, o Christian não foi mais utilizado, só a última partida com a camisa do Atlético em 29 de setembro. E você curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente volta ao vivo assim que o Jogo do Brasil terminar. Tchau!